te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, no versículo de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem dizei o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus estava rezando num lugar retirado. Jesus, o grande sentido, né, da vida de Jesus é a oração. Essa oração ele rezava ao Pai, tinha uma comunhão profunda com o Pai, tinha uma relação, algo de encantador, a relação que Jesus tinha com o Pai. E ele então estava num lugar retirado. Quer dizer, Jesus ele dá esse exemplo para nós que nós devemos estar em oração e num lugar retirado. Quer dizer, esse lugar retirado é um lugar onde ele não tem influência com ninguém, não tem resistência, não tem obstáculos. Um lugar retirou para a oração. Por isso nós também muitas vezes temos bastante decisões importantes, né? Temos intercessão e precisamos também de retirar
Retirar é sair um pouco do barulho do mundo e entrar então no silêncio de Deus. Eu acho que falta muito isso para todos nós. Estar em oração em um lugar retirado, um lugar aonde o barulho do mundo não possa atrapalhar, né, para que a gente possa ter uma concentração. Então Jesus, ele era assim. Jesus, ele era dedicado a uma vida de oração. E ele tinha uma vida de oração com qualidade, porque ele se retirava, né, para oração. Ele saía do conflito, da confusão. Ele tinha uma vida de oração com muita qualidade. E ali com ele também estavam aqueles que o seguiam, que é chamado de apóstolo, né, discípulo, aquele que estava aprendendo com ele, ou aquele que tinha bastante conhecimento com ele, que eram aqueles que o acompanhavam. Então, quem quer acompanhar Jesus precisa também se retirar com ele, em oração. Porque muitas vezes nós entramos em oração pelas nossas necessidades, mas não trazemos então essa oração, esse retirar-se, é realmente para estar em comunhão. Então os discípulos tinham comunhão com Jesus. E aí então Jesus perguntou para eles: vocês têm conhecimento da vida do povo, porque vocês estão envolvidos com as coisas, as necessidades das pessoas, o que o povo diz de mim? Aí eles responderam assim de uma forma até elogiável, né? Usaram nomes de referência, mas não responderam aquilo que era devido. E aí então Jesus leva para o individual. E vocês, o que vocês acham? Aí Pedro responde em nome do grupo: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Só que Jesus, a resposta do Pedro é a resposta daqueles que caminham com Jesus. Quem caminha com Jesus tem que dar essa resposta. A resposta é que Jesus Cristo é quem é. Não tenha dúvida de quem é Jesus. E aí então Jesus fala do caminho que ele tem que percorrer. Que não era para contar ainda para ninguém, porque ele tinha que dar a sua vida pelo resgate de muitos. E aí então Jesus ele fala para os seus discípulos, né, e que ele ia sofrer muito, pelas autoridades, né? A autoridade que tem poder de matar o corpo, mas não a alma. Aí Jesus fala: e vou ser morto, mas vou ressuscitar. Então, dar a vida por uma causa. Olha que compreensão linda de Jesus. Dá a vida, vou morrer, vou sofrer muito, vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então, aí dá para nós entender o seguimento a Jesus Cristo. O seguimento a Jesus Cristo é compreender isso tudo. Compreender que eu tenho que sofrer muito e até morrer, mas ressuscitar. Quer dizer, então, a finalidade da nossa vida é a ressurreição. E essa ressurreição pode nos custar a nossa própria vida. Mas essa vida doada é de uma forma gratuita. Ninguém tira. Jesus a deu. Assim também nós. Ninguém tira a nossa vida. É por amor a esse Deus que nós assumimos essa responsabilidade, né, de dar a vida, de lavar o pé um dos outros, para viver a grande missão ou a grande finalidade que é a vida eterna. Então que Deus possa nos ajudar, amados irmãos e irmãs, reconhecer quem é Jesus. E quem reconhece quem é Jesus, quem tem essa resposta, que Ele é o Cristo de Deus, também vai no mesmo caminho que Ele foi, com muita alegria no coração, porque tem um grande
objetivo, uma grande finalidade, que é a ressurreição, a vida eterna. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial, sobre aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.